Então, hoje a gente vai ver comunicação serial. Apesar do Arduino ser gravado via porta USB, que é uma comunicação serial, uma forma de comunicação serial, a comunicação se dá como padrão USART. Então, o que significa isso? A USB, ela tem um protocolo de comunicação bem complicado, tá? Mas apesar de a comunicação acontecer pela USB, é outro protocolo serial que é usado. É o mesmo que a gente usava para os microcontroladores. Só que a gente tinha que programar isso à mão. Vocês não vão ter que programar à mão. Ó, vou dar um exemplo. O protocolo USART era tipo assim, ó. Tu tinha que estabelecer a velocidade do equipamento de origem, tinha que ser a mesma velocidade do equipamento destino, tá? Isso era a primeira coisa que tu tinha que programar. Depois, tu tinha que estabelecer os pacotes. Como é que eles iam funcionar? Pacote era tipo assim, ó. Tu podia ter um bit start, a gente chama de start bit, ou 2 start bits. Aí depois tu dizia qual era o tamanho do dado. Normalmente esse tamanho do dado era de 8 bits. Aí depois tu mandava um bit ou 2 de paridade. E aí depois tu mandava um bit, 1,5 ou 2 de stop bit. Uma vez que tu estabelecesse como é que ia ser o pacote, ele tinha que ser estabelecido no equipamento de origem e no equipamento destino. Os dois tinham que conversar na mesma taxa e com o mesmo tamanho de pacote, porque senão, tipo, pensa assim, ó, eu envio um pacote que o dado está em 14 bits e o computador que vai receber pensa que é 12. Ele vai ler só 12, os outros últimos 2 ele perde. Aqueles últimos 2 ele interpreta como outra coisa, então ficava totalmente zoado, como dizem as minhas filhas, tá? Isso tinha que ser muito sincronizado. Depois que você fizesse isso, que programasse o pacote, aí você começava o envio. Aí tu mandava os bits de start, mandava o número de bits de dados, aí esse bit de dados é armazenado, e aí o bit de paridade para verificar se o dado chegou íntegro, e aí os bits de parada, para identificar que tinha acabado aquele pacote. Depois que fizesse isso, iniciava o envio de outro pacote. Então, tudo isso a gente tinha que programar à mão. E para vocês, isso fica totalmente transparente. Vocês nem têm que saber como é que funciona esse protocolo USART, tá? Graças a Deus. Levantem as mãos para o céu e agradeçam, porque era muito chato, muito horrível. Bom, o Atmega 328 permite comunicação serial nesse padrão, USART, UART, e usa o pino 0 como RX, que é o de receptor, e o pino 1 como TX, que é o de transmissor. Então, toda vez que o pino 0 estiver piscando, você sabe, o pino digital 0 estiver piscando, se você colocar um LED lá, né, você vai saber que o Arduino está recebendo dados. Toda vez que você coloca um LED no pino 1 e ele começa a piscar, é o Arduino que está transmitindo dados para o computador. E essa transmissão é de bit por bit, usando esse protocolo que eu expliquei para vocês agora. Start bit, pacote de dados, bit de paridade, stop bit, tá? E aí você configura quantos você quer. Um chip FTDI na placa encaminha essa comunicação serial através da USB e os drivers FTDI, incluídos no software do Arduino, fornecem uma porta virtual para o software no computador. Isso é para paralelizar e serializar, né? O software Arduino inclui um monitor serial que permite que dados simples de texto sejam enviados e recebidos à placa do Arduino. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o monitor. Os LEDs RX e TX piscam quando os dados estão sendo recebidos ou transferidos, e há conexão USB. A biblioteca software serial permite comunicação serial por qualquer um dos pinos. Bom, vamos ver como é que isso funciona de perto. Então, aqui está o notebook, aqui está o cabo USB, que é conectado no Arduino. A transmissão vai acontecer de forma serial, ou seja, 1 bit por vez, a uma taxa bem rápida. Qual é a velocidade, professora? Você que vai configurar, tá? É consenso, pessoal, que quando você envia muito rapidamente, rapidamente demais, acontece mais perda de dados do que quando você usa uma velocidade menor. Então, se tu quer
não perder dado nenhum, é melhor você usar uma velocidade menor. Se você precisa de uma velocidade bem maior de transmissão de dados, tu tem que estar ciente que de vez em quando tu vai ter perda de pacote, tá? Aqui está o monitor serial, tá? Ele vai estar lá em Tools, Serial Monitor ou Ferramentas, Monitor Serial. A biblioteca do Wiring tem as funções seriais. Ó, aqui eu já coloquei um link para as funções seriais. Então, aqui estão todos os métodos que essa biblioteca tem. Begin, Read, Write, Print, Println, Available, Pick, Flush, End, tá? A gente vai ver a maioria delas. Velocidades típicas, 2.400, 4.800, 9.600. Eu normalmente uso 9.600, que é uma velocidade grandinha, mas não é tipo assim uma exorbitância como 115.200 que acaba dando problema, acaba dando conflito. É o que eu falei para vocês. Se você está usando uma velocidade super alta, tipo essas 115.200, o Windows ele vai ficar o tempo todo interrompendo a comunicação, pessoal. Porque o Windows ele roda um monte de processos em background, até descanso de tela, até recepção de e-mail, tudo. Se você mexer o mouse, o Windows gera uma interrupção, então ele acaba entrando muito em conflito com a comunicação serial e você perde muito pacote. Ah, professor, e se eu usar o Linux, será que fica melhor? Pessoal, não sei, porque eu nunca usei Linux, tá? Eu não gosto do Linux e me reservo o direito de não usar. Mas é bem provável que sim. É provável que, como ele seja desenvolvido para desenvolvedores, muito provavelmente ele deva dar mais conflito, menos conflito do que o Windows. Esse é o famoso baud rate, esse mesmo. Tá? Bits por segundo é o baud rate, ou seja, a velocidade de comunicação de bytes por segundo. As funções mais utilizadas são Begin, abre a porta serial para leitura ou escrita. Read, retorna um número entre 0 e 255, que é o próximo byte que está esperando no buffer. O buffer é como se fosse uma memóriazinha na entrada tanto do computador quanto do Arduino, e que está armazenando o último dado que foi enviado, tá? Se não foi enviado nada, o que vai ter no buffer é -1. E isso pode ser verificado pelo uso da função available. Se o available dá qualquer valor diferente de -1, significa que... Diferente de 0, desculpa, significa que tem alguma coisa disponível. Write escreve um byte na porta serial. Então, o write é o dual, é o contrário do read, tá? Lembrando que esse número entre 0 e 255 pode ser um valor, pode ser um código ASCII, tá? É um número. O read e o write são usados para número. Print e println já são usados especificamente para texto, assim como o printf do C. Então, escreve dados, int, float, byte, char, vetor, né? String, nas bases decimal, binário, octal e hexa, ou textos na porta serial. É o mesmo que a função print, só que ele acrescenta um enter, um return no final da leitura. Available retorna o número de bytes disponíveis. Repito, se tiver 0 é porque não tem nada, não chegou nada. Pick investiga o próximo byte de dados no buffer da porta serial, não tira ele do buffer. Então, o pick, ele só verifica se tem alguma coisa lá, mas ele não retira, tá? Ao contrário do read, que retira, que descarrega esse valor. Flush descarrega o buffer. Por que tem que ter o flush? Exatamente porque, olha só, quando tu tá fazendo uma comunicação meio rápida, o buffer sempre vai ter alguma coisa. Mas, às vezes, o que tu queres saber é somente do último valor que chegou. E aí, tu quer descarregar e tirar ele do buffer. Para você garantir que você tenha limpado o buffer, tu usa um flush, porque senão ele fica lendo o mesmo dado. O mesmo dado que está lá no buffer, ele fica lendo como se fosse o último que entrou, tá? Então, você lê e usa o flush para limpar. É a melhor maneira de programar. E o end, que fecha a porta serial, libera os pinos 0 e 1 para outras coisas. Então, vou fazer um exemplo bem simplesinho, bem fácil.
Void setup, serial begin 9600, então eu estou inicializando a comunicação a 9600 baud. Void loop, serial print ln, aprenda a programar no Arduino, fechou, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você for abrir a IDE e for lá em ferramentas, monitor serial, só vai ficar aparecendo, aprenda a programar no Arduino, linha nova, aprenda a programar no Arduino, linha nova, isso numa velocidade muito rápida. Fernanda, qual é a velocidade? Bom, primeira coisa, você tem que descobrir qual é o tamanho do pacote de dados, mas é alguma coisa tipo 12 a 15 bits. Aí você pega esse 9.600, divide por esse valor, cada letra que tem aqui é um desses pacotes. Então, contando o tamanho da frase, colocando o caractere nulo no final, tu tem como saber quantas frases vão aparecer por segundo. Ó, 9.600 dividido por 15, digamos que o pacote seja de 15 bits, tá? Vão ser 640 pacotes por segundo. Cada caractere que tem ali é um pacote. Quantas letras tem nessa frase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e mais um nulo. Vamos colocar aí uns 35 para garantir. Então, 640 dividido por 35 vai aparecer mais ou menos 18 frases dessa por segundo. Se não houver conflito do Windows, tá? Porque se você continua usando o Windows, ele vai interromper isso aí, de vez em quando ele vai atender a requisição, por exemplo, do mouse e não vai fazer a leitura da frase. Então, é no máximo 18 frases por segundo, se você não ficar mexendo com o Windows, tá? Queridos, as aspas que o HTML usa não são as mesmas aspas, o mesmo código ASCII que a IDE reconhece, tá? Então, muitas vezes vai dar erro e é esse probleminha tolo aí que é só trocar as aspas, tanto as duplas quanto as simples. Eu já carreguei o meu código aqui, aparentemente não acontece nada. Tá, aparentemente não acontece nada, mas está acontecendo, tá? Se você vier aqui em ferramentas, monitor serial, você vai ver a frase chegando. Certo, pessoal? Facinho, né? Muito facinho. Muito facinho. Funciona exatamente como na linguagem C. Aliás, acho que mais fácil, tá? O tratamento de strings no Arduino é mais simples do que na linguagem C. Detalhe muito importante. Essa velocidade de 9.600 é a velocidade default. Tá aqui, ó, é a velocidade default. Mas se você quiser alterar isso aí, ó, digamos se eu alterar aqui no monitor serial para 38.400, os dados que vão chegar já são incompreensíveis. Eles continuam chegando, só que agora, como o computador pensa que o Arduino está enviando numa velocidade mais rápida do que ele na verdade está, ele fica pegando pedaços do pacote que está sendo enviado e já volta lá para pegar mais. Então, como se ele estivesse pegando frações do que o Arduino está enviando. E aí chega incompreensível. Vocês estão entendendo? Da mesma maneira, se tu colocar uma velocidade mais lenta, também não funciona. Também vai vir um negócio nada a ver, tá? É só quando as duas velocidades estão iguais que chega alguma coisa compreensível. Tu pode mudar no código ou no monitor serial. O que tem que acontecer, Gabriel, é o que está setado no código seja a mesma coisa que esteja no monitor serial. Ó, no monitor serial, aqui está 9.600. Quando eu troco, dá rolo. Chega coisa que não dá para entender. E lá no meu código está 9.600 também. Agora, você pode escolher pela tua necessidade, né? Às vezes, 9.600 para a tua aplicação é muito pouco. Precisa ser uma
uma velocidade maior, não tem problema nenhum. É só você fazer aqui o mesmo que está setado no monitor serial. Continuando. Escreva o programa que mostra uma contagem de segundos e minutos iniciada pelo Arduino no monitor serial. Vamos lá, tentem fazer agora. Ah, pessoal, deixa eu fazer uma grande observação aqui. Lembrando que a menos que vocês usem um RTC, que é o Real Time Clock, é um módulozinho de relógio, a menos que vocês usem isso, a coisa nunca vai ficar muito precisa, usando o Arduino como temporizador, tá? Por todas essas questões que eu falei para vocês de interrupção. Alguma coisa mais ou menos assim, tá? A cada segundo ele atualiza a contagem ali. Professora, não dá para manter essa linha fixa na tela só se a gente tivesse uma função tipo clear screen para o monitor serial, mas não tem, tá, pessoal? A Wiring não tem nenhuma função de limpeza de tela. Agora, dá para forçar isso se você usar outra IDE, que não o monitor serial. Aí sim, mas no monitor serial não dá, tá? Aí ele vai contar até 60 e aí depois ele incrementa o minuto. É isso aí, é bem simplesinho. Ó, agora ele vai incrementar o 1 e começa e volta a contar. Sim, sim. Você pode usar delay ou milis, tá? Outra coisa, aí eu botei uma velocidade bem maior, de 57.600, para vocês verem que, nesse caso, não faz diferença, tá? Uma contagem, um código que tem que dar um delay de 1 segundo, para o Arduino isso é um tempo gigantesco, então vai funcionar super bem. Professora, só uma dúvida rapidinho. O RTC podemos pôr a hora manualmente ou automático? Na verdade, ele tem uma bateria, Luiz Fernando, e ele mesmo, você ajusta a hora inicial, tá? Na primeira vez, você tem que ajustar a hora e depois ele mesmo mantém isso. Bom, vamos lá. Vou explicar o código para vocês. Aqui foram criadas duas variáveis, uma para minutos, outra para segundos, que são inteiros sem sinais, inteiros sem sinal, do tipo byte e zeradas. Aí a função setup é só para inicializar a porta serial, a comunicação serial em 9.600. Depois ali eu mudei para 57.600, tá? Mudei lá, mudei aqui, mudei no monitor serial também. Aí eu mando escrever hora atual sem dar linha nova e mando imprimir o valor de M. M, por enquanto, é 0, tá? E eu mando colocar no formato decimal. Na verdade, isso aqui não precisava colocar, mas se eu coloquei para você saber que se você quiser colocar em outro formato, você pode, tá? Mas se tu colocar só a serial print M, eu acho que já funciona também. Não precisa colocar. Até vou testar aqui, tá? Se eu não me engano, não precisa colocar quando é decimal. Aí, você manda imprimir do lado dos minutos da contagem de M 2 pontos, aí você manda colocar o valor de S, que por enquanto é 0, e depois incrementar o S. Como isso aqui, esse mais está depois do nome da variável, isso aí é um operador de pós-incremento. Então, é depois que você usa que ele incrementa. Então, ele vai imprimir hora atual 0, 2 pontos, 0 e incrementa o S para 1. Aí, dá uma linha nova, tá? Espera 1 segundo, porque esse delay aqui é em milissegundos, e testa. Se o S chegou em 60, ele incrementa o M para minutos e zera o S. Se o M for maior ou igual a 60, ele zera todo mundo, tá? Para caso você chegar em 59 minutos e 59 segundos. Aí ele vai zerar tudo, vai zerar a contagem.